Muito bem, então. A gente já começa o nosso estudo, o nosso livro Vinha de Luz, o texto de número, deixa eu pegar aqui corretamente, 131, Consciência, uma chamada que Leon Denis nos dá, nos levando para uma realidade muito profunda e que merece a nossa atenção, que ele já começa trazendo para nós aqui a primeira mensagem, um versículo 9 do capítulo 3 do primeiro livro a Timóteo. Paulo de Tarso diz para nós que guardando o mistério da fé numa consciência pura. Só esse versículo ele já dá para nós assim um seminário. Porque quando a gente fala sobre guardando o mistério da fé em uma consciência pura, fala exatamente do preparo que nós devemos ter na nossa consciência, no nosso entendimento, nas nossas convicções, para abraçarmos uma determinada fé, uma determinada crença, seja ela qual for. Inicialmente a gente lembra que não há a religião perfeita, até porque todo o entendimento que é transmitido pelas religiões vem através dos homens. O entendimento, não a mensagem. Porque a mensagem vem do mundo espiritual, trazendo para nós aquilo que existe de mais verdadeiro, aquilo que existe de mais sólido. A contribuição dos amigos espirituais para trazer para nós esse entendimento dessa realidade, dessa nossa relação, é muito diferente da interpretação que nós fazemos, né? E aí então, as religiões se tornam então com um entendimento imperfeito, exatamente porque os homens que costumam manipulá-la de acordo com o seu interesse, com os seus interesses. Tanto é assim que nós lembramos que hoje a prática da fé, das crenças que nós temos hoje, na atualidade, por exemplo, Brasil, nós temos aqui as religiões de tradições africanas, nós temos filosofia espírita, nós temos a religião católica, religiões protestantes, temos o judaísmo e a religião islâmica em menor grau, temos ali também o budismo, vários segmentos religiosos disseminados pela nossa sociedade, oferecendo às pessoas opções para que elas possam se relacionar com o mundo espiritual. E aquilo que nós temos hoje é muito diferente daquilo que nós tínhamos há um século. Se nós pudéssemos voltar no tempo e entendermos as tradições, a cultura, os hábitos da nossa sociedade há 100 anos, nós veríamos que a prática religiosa era muito diferente naquela época do que é hoje. Talvez com um pouco mais de rigidez, talvez com uma tendência diferente do que era. Então nós percebemos que as religiões não modificaram, mas a nossa relação com elas que se transformaram conforme nós fomos nos transformando também. Mas independente da época, independente do período, o que nós falamos aqui é exatamente nós vivemos a nossa fé na sua mais pura essência. A gente não fala com grau de entendimento maior, aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, mas nós falamos de fé. E eu já comentei sobre esse trecho e eu acho ele um dos mais interessantes da gente guardar como referência. Um filme romântico, uma comédia romântica, eu repito sempre porque muitos de vocês não estavam aqui nas outras vezes em que eu falei, então é necessário a gente repetir para evocar na mente de vocês essa lembrança. Um filme chamado Tenha Fé, uma comédia romântica, em que três jovens, né, se envolvem com suas crenças, com seus sentimentos e tudo mais. E num sermão feito por um jovem padre católico nos Estados Unidos, ele dizia assim, que quando nós falamos sobre conhecimento de religião, porque ele fazia no seu sermão uma palestra, né, um sermão sobre os pecados capitais, que são parte da catequese católica, e ele falava assim, quais são os pecados capitais? E aí então um falava, outro falava e tal, e ele ficava cobrando dos fiéis que todos eles deveriam saber, afinal de contas eles professavam aquela religião. É importante que você conheça. Assim, se eu perguntar para vocês quem foi o codificador da doutrina espírita, é importante que vocês saibam que Allan Kardec fez parte disso. É importante que a gente saiba os livros da codificação, que fala cada um deles, daí então a necessidade do estudo. Então ele dizia assim que o conhecimento da religião é algo que todos devem saber. E quando nós entramos em debates
para saber quem sabe mais, quem sabe menos, nós falamos apenas de conhecimento. Eu posso chegar para vocês e começar a destrinchar uma série de passagens, uma série de informações do Livro dos Espíritos, e todo mundo fala, nossa, como ele conhece bastante coisa. E de repente chega alguém que sabe mais do que eu e fica aquela disputa de conhecimento. Mas nesse filme ele fala assim que o conhecimento pode ser questionado, mas jamais a gente pode questionar a fé. Porque a fé é subjetiva. E cada um vivencia a sua fé de um modo muito especial, de acordo com a sua aproximação com Deus, de acordo com o entendimento que ele tem a respeito dessa relação. E não existe aquele que tem mais fé ou aquele que tem menos fé. Existe aquele que acredita de acordo com as suas condições. E muitas vezes nós confundimos um certo fanatismo com fé, nós confundimos paixão com fé, nós fazemos uma confusão com uma série de sentimentos e pensamentos, acreditando que nós temos fé nessa ou naquela religião. E então, mais uma vez aqui, essa passagem de Timóteo, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, a fé relacionada com a consciência pura. E Emmanuel discorre para nós aqui o seguinte raciocínio. Pode colar a filhinha, por favor? Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presunçosa aos templos e aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade, na insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Bom, aqui, acho que a segunda passagem, a primeira passagem desse texto, dessa análise que Emmanuel traz para nós, ele diz que curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Eu comentei com vocês há umas 2 semanas mais ou menos de uma publicação, de uma matéria que foi publicada na revista Isto É, uma revista de grande circulação aqui para nós, e que tratava exatamente dessa questão das religiões e do trânsito das pessoas entre as religiões. E ele mostrava que as pessoas buscavam as religiões muito mais motivadas por necessidades do que por vontade de se aproximar com Deus, de se aproximar do mundo espiritual, de conhecer os mistérios do mundo invisível. Mas elas iam por uma necessidade íntima de sentir o apoio, de sentir o acolhimento, o amparo para as suas dificuldades. A doutrina espírita, para nós que vivenciamos essa experiência, ela é bastante real. Quando nós somos jovens, somos crianças ainda, nós somos levados naturalmente por uma educação familiar para vivenciar aquela religião, porque a nossa vida ainda nessa fase de formação de consciência, de despertar de consciência, ainda não acolhe problemas de tanta gravidade a ponto da gente desesperadamente ir em busca do mundo espiritual ou em busca de Deus para receber esse amparo. Mas a partir do momento em que a gente começa a alcançar uma certa maturidade, nós começamos então a fazer aquela ponderação daquilo que o mundo espiritual pode me oferecer e daquilo que eu preciso
E daí então, aquela religião que inicialmente foi a que eu acolhi quando me encontrava no período de formação da minha consciência espiritual, eu modifico porque eu percebo que existem outras opções que me satisfazem de uma forma mais concreta. Até lá, Milena. De uma forma mais concreta. Então, dentro da doutrina espírita, muitos de nós optamos pela doutrina já numa fase mais madura. Poucos são aqueles que vieram da evangelização, passaram pela mocidade, tiveram aquela formação desde o início, através de uma influência da família, dos pais e tudo mais, né? Então nós optamos pela doutrina espírita por uma motivação. E a pergunta é, o que exatamente nos levou para conhecer a doutrina espírita? Foi aquela vontade de dizer assim, olha, realmente eu gostei dessa filosofia, quero me aprofundar nela. Ou então a gente para e pensa assim, olha, eu estou precisando de ajuda, porque eu estou sofrendo, porque eu tenho uma dificuldade enorme, e eu espero que os espíritos possam me ajudar, já que eu tenho uma tendência a me aproximar dessa filosofia, dessa ideia. Muitos de nós, a maioria de nós que somos espíritas, nos aproximamos da filosofia por uma necessidade. A maioria. E isso basta a gente perguntar, o que te trouxe para a doutrina? Ah, porque meu filho estava doente, porque meu pai desencarnou, porque eu passava por uma dificuldade de saúde, por isso, por aquilo tudo. E aí então a gente busca esse alívio. A psicologia e a ciência começam também a estudar a razão das pessoas alimentarem a fé. Já que a fé, segundo a visão da ciência, nada mais é do que uma necessidade que as pessoas têm de serem amparadas por uma força superior, que não existe comprovação. Porque você não pode provar assim, olha, você acredita em Deus? Se você não tem como provar que Deus existe, como é que você pode acreditar nele? Então as pessoas criam as religiões como uma muleta psicológica, essa é a visão da ciência, a visão fria da ciência, porque a ciência é muito racional. Então ela utiliza a religião, a fé, as orações, a prece, como uma muleta psicológica para que a pessoa possa se sustentar, já que ela não tem forças para enfrentar o seu caminho, né, seguir uma determinada jornada, sem ter a companhia, sem ter um amparo. E é então para isso que servem essas religiões. Daí então, quando a gente vê curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. Então as pessoas se aproximam por esse motivo. Eu tenho curiosidade de conhecer, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, ou alguém com quem eu me relaciono também precisa dessa ajuda, e eu vou então e me aproximo. Mas essa aproximação, o fato de alguém se aproximar de uma religião e começar a analisá-la, começar a estudá-la, não representa, como disse para nós aqui Emmanuel, o vaso divino destinado à sua manutenção. Porque quando a gente fala de frequentar uma religião e conhecê-la, não significa que a gente consiga necessariamente vivenciá-la no íntimo, no nosso íntimo, na nossa consciência, de ter aquela convicção, aquela fé. Eu acho que por mais que a gente estude, essa é uma visão que eu tenho, naturalmente a respeito de mim mesmo, por mais que eu estude a doutrina espírita, sempre surgem dúvidas, que eu fico me perguntando, que eu fico me questionando, será que é isso, será que é aquilo, será que estou fazendo certo, será que não estou? E de repente eu assisto a um documentário que mostra no interior das grandes cidades, dos grandes estados aqui no Brasil, dos estados do Brasil, aquelas pessoas que são devotas de um santo. Esses dias, no fim de semana, assistindo a um programa, mostrava ali um casal, já idoso, ali por volta dos seus 70, 80 anos, e os dois ali, vestidos a caráter, segurando ali os seus símbolos religiosos e fazendo uma peregrinação pelas ruas da cidade, falando da sua fé. E ali a gente mostra, não tem questionamento, não tem dúvidas, existe apenas a devoção. E a gente começa a pensar assim, mas eles aparentemente demonstram tão pouco conhecimento, por serem pessoas simples, pessoas camponesas, semi-analfabetas e tudo mais, mas vivem uma fé com tal ardência que eu ficava me perguntando assim, será que um dia eu vou conseguir vivenciar aquela fé com tanta intensidade? O exemplo que eu tenho também são aquelas benzedeiras que a gente vê ali que se aproximam e fazem as suas rezas e tudo mais, e professam as suas religiões, as suas crenças, normalmente a religião católica, né? E aí então fazem ali as suas benzeções de tal forma que
se expressa no rosto, nos gestos, nas atitudes, no estilo de vida que elas têm, a ardência dessa relação com Deus, dessa relação com os seus objetos de devoção. O César colocou, né, seria a mesma coisa de alguém dizer que não acredita no amor. Podemos sentir, mas podemos provar que ele existe? Né, para existir basta sentir, é uma questão de evolução. Tinha uma época, nem sabíamos da existência do oxigênio, mas ele mesmo assim existia e nós sentimos. Né? É o detalhe, né, César, é que quando a gente fala de religião, a gente fala de alguma coisa mais concreta, não tão abstrata. Porque quando você fala que você acredita em alguém, a pergunta é quem é esse alguém? E aí então a ciência busca, pela sua racionalidade, né, identificar, localizar e compreender a natureza desse ser. Então as pessoas rezam. Você reza para quem? Você reza por quê? E são esses os questionamentos que as pessoas têm. Então a gente vê que você sentir fé não é apenas você ter fé, não é apenas você sentir, mas você acreditar de fato. Então a ciência diz o seguinte: eu não posso provar que o objeto de fé, de crença daquela pessoa existe, mas eu posso ver, inclusive hoje fazendo exames de ressonância magnética, de tomografia, percebendo alterações cerebrais quando a pessoa está no momento de prece, por exemplo. Percebe que determinada região do cérebro se torna ativa naquele momento. E, inclusive hoje a ciência conseguiu comprovar que as pessoas que são mais criativas são mais propícias a acreditar numa religião do que as pessoas racionais. E isso, né, pela tendência, pela personalidade de cada uma, fazendo ali uma análise, um teste que submeteram a um determinado grupo de pessoas, esse grupo então começou a responder questionários. E ali tinha perguntas racionais e criativas. E o resultado final foi percebendo que algumas são mais criativas e outras não. E essas que são mais criativas têm muito mais tendência a desenvolver a crença religiosa, enquanto que as outras são mais céticas, são mais tendentes ao ceticismo. Né? Penso que é por uma questão de conveniência, de não provar do que incapacidade. Então, eu acho que é uma necessidade. A ciência hoje precisa encontrar razão de tudo, né? Precisa saber por que as coisas acontecem, por que as coisas funcionam. Não basta apenas aquela questão de acreditar. A ciência hoje precisa de argumentação sólida, verdadeira, concreta, para poder justificar alguma ideia. Porque qualquer tipo de ideia mística, ela acaba levando as pessoas a sair de uma determinada realidade. E a ciência quer trazer as pessoas para a realidade. Só que por ser ainda muito imperfeita, por ser ainda muito limitada nas suas concepções, nos seus recursos, ela acaba não conseguindo alcançar aquilo que para ela ainda é incompreendida. Né? Então, nesse caso, a gente vê que esse vaso divino que Emmanuel traz para nós, fala exatamente de que não basta você simplesmente se aproximar e estudar. É importante, e nem mesmo acreditar, mas é importante vivenciar essa questão da fé. E até mesmo a sua definição é muito difícil, porque na teoria você tem ali uma determinada definição para o que seja a fé, mas o sentimento que ela provoca naquele que vive realmente com convicção é algo que ainda se torna indefinível para nós. Das pessoas de repente ali baixarem a cabeça, fecharem os olhos e muitas vezes chorarem simplesmente por se conectarem com o mundo espiritual. Algumas vezes vai dizer, mas isso aí é um fanatismo, isso aí é isso é aquilo. Cada um trazendo ali o seu sistema para poder justificar aquela ação, mas só intimamente as pessoas sabem como isso funciona. E no mundo espiritual também é muito interessante, porque eles mostram que as pessoas que demonstram uma prece feita, uma oração feita com fé, faz com que a pessoa irradie tal quantidade de energia, com tal intensidade, que muitas vezes aqueles que normalmente fazem orações sequer conseguem despertar uma fagulha sequer. E aí então a gente vê que para o mundo espiritual, que é o mundo das energias, que é o campo das energias, isso é percebido. A ardência, o fervor dessa conexão. Enquanto que nós que fazemos meio que no automatismo, meio que porque temos que fazer, porque é um protocolo, porque é uma necessidade, nós muitas vezes nos mantemos na superficialidade. Mas a gente se pergunta então, mas como a gente vai desenvolver a nossa fé? Qual é a técnica para isso? Não existe técnica. Ela é uma conquista. E quando nós estivermos prontos, quando nós vivemos de fato essa experiência, a gente vai entender o que é de fato acreditar.
o que é de fato vivenciá-la. Porque acreditar, como a gente coloca, é muito fácil. Todo mundo que se encontra aqui hoje estudando doutrina espírita acredita nela, acredita nos seus ensinamentos. Nós acreditamos na existência de Deus como sendo para nós um princípio racional. Mas vivenciar essa fé já é muito diferente. Porque cada um sabe exatamente como, até onde pode ir, como conquistou, qual foi a experiência que o levou a essa conexão. Coloca para nós, Emmanuel, aqui, continuando o texto. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presunçosas aos templos e aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. E aí então significa o seguinte, que nesses momentos de grande dificuldade é quando as pessoas se aproximam dessas crenças, dessas religiões, em busca desse auxílio sobre-humano ou supraterreno, já que dentro das nossas vivências, a gente lembra que a lógica do mundo material, ele nos oferece recursos bastante limitados. Então, se por acaso eu me encontro doente, essa doença vai ser tratada dentro dos recursos que a medicina pode me oferecer, em termos de terapias, em termos de medicação, em termos de cirurgias, de exames, etc. e tal. Mas chega um momento em que a medicina não consegue ir além da sua própria capacidade. E aí então nós buscamos uma ajuda metafísica, uma ajuda de um plano superior. Se por acaso eu me encontro numa condição financeira, não adianta eu querer cavar um buraco no meu quintal que eu não vou achar petróleo, não adianta eu plantar uma moeda que não vai nascer uma árvore de dinheiro, não adianta eu andar na rua imaginando que eu vou graciosamente tropeçar num pacote de dinheiro, porque as minhas dívidas continuarão lá. Diante dessas limitações de não conseguir superar essa dificuldade, vou então em busca de uma ajuda superior. Dentro dos meus relacionamentos, muitas vezes encontro uma certa dificuldade com os parceiros, com os filhos, com os companheiros e tudo mais, e que o diálogo não resolve. Então a gente vai em busca da fé, motivado pelo amor, pedindo uma ajuda para que aquela situação se transforme. E aí a gente poderia então ficar o dia inteiro fazendo aqui comparações ou trazendo exemplos de situações em que a gente não consegue uma solução simples ou imediata, e a gente busca imediatamente nessa força superior o auxílio, o alívio para essa dificuldade que a gente vivencia. Daí então a gente vê, hoje, por exemplo, é bastante uma situação bastante real, as estatísticas mostram, no último censo que nós tivemos, que foi no ano 2000, mostrava ali as diversas religiões que o Brasil hoje acolhe. E aí então o grau de instrução e o nível econômico das pessoas que buscam essas religiões. E ali então foi comprovado, né, que uma parte esmagadora do Brasil professa alguma religião. Mas mostrava um dado interessante que muitas pessoas buscavam, por exemplo, as religiões evangélicas, das mais diversas denominações, com grau de instrução que ia até a 4ª ou 5ª série, que é um grau de instrução bastante baixo, com idades avançadas, e pessoas muito simples que se aproximam dessas religiões, motivados, algumas dessas religiões, motivados por um pensamento chamado a doutrina da prosperidade. Então você vai a essa religião, você contribui com o seu dízimo, que é um donativo sagrado, e aí então, através desse donativo e através da sua perseverança, a sua vida vai se modificar. O seu filho vai para uma escola melhor, o seu marido, a sua esposa vão conseguir uma condição de vida melhor, você vai conseguir comprar a sua casa, você vai conseguir comprar o seu carro, porque Deus te ofereceu esse recurso, te ofereceu essa assistência. E aí, então, essa doutrina de prosperidade é uma realidade. E nessa pesquisa da revista Isto É, que eu comentei com vocês, mostrou, por exemplo, dado interessante, a entrevista de pessoas que professam, por exemplo, a religião islâmica, ou a religião católica, a religião protestante principalmente, perguntando quais são os interesses das pessoas que estão nessas religiões. E aí, então, fez uma pesquisa com os homens e uma pesquisa com as mulheres. E da grande maioria dos entrevistados mostrou o seguinte, que os homens vão em busca da religião, para tentar ter um emprego melhor, para tentar ter mais estabilidade, para tentar dar uma condição melhor para a sua família.
Então o homem pedia para ele mesmo, um detalhe interessante. Nesse sentido, eu acho que essa ideia de que o homem é o mantenedor, de que o homem é aquele que deve sustentar a família, de que o homem é o responsável pela segurança e pela estabilidade do grupo familiar, isso reflete na crença dessas pessoas. Então ele vai para lá pedindo ajuda, olha, me dá um emprego melhor, me dá uma ajuda melhor. Paralelo a isso, as mulheres foram entrevistadas também e trouxeram um detalhe interessante. Elas se preocupavam muito mais com a família do que com elas mesmas. Os homens se preocupavam com eles, porque eles se viam nessa posição de mantenedores. As mulheres se preocupavam, eu espero que meu marido tenha um emprego melhor. Eu espero que os meus filhos sejam melhores. E elas acabavam pensando nelas mesmas no 6º ou 7º item. Elas nunca eram as primeiras. Então elas pensavam na distribuição dessas bênçãos para as pessoas da família. Eu acho que essa é uma característica das mulheres, que estão muito mais preocupadas com a família, pelo seu sentimento, pelos cuidados, pelo seu próprio instinto, do que os homens, que têm aquela preocupação de manter a fortaleza familiar. Daí então a gente vê que nas duas personalidades diferentes, a motivação de buscarem a ajuda do mundo espiritual, embora elas sejam, né, digamos assim, numa escala diferente, né, cada necessidade numa graduação diferente, todos vão a essas religiões em busca dessa ajuda. Então percebemos o quê? Mais uma vez aqui em cima, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presunçosas aos templos e aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Então elas acreditam que não, eu vou frequentar aquela religião, eu vou ouvir aquilo que está acontecendo, que eu vou ser tomado de bênçãos e meu problema vai resolver. Percebemos então que as necessidades são muito mais valiosas do que a própria fé. Alguém que simplesmente chega, se senta ali naquele banco, naquela cadeira, fecha os olhos, mentaliza e diz assim, Deus, obrigado por existir. Mas a gente sempre fica naquela condição de pedir ajuda, de pedir assistência. Cancela colocou, tenho aqui um vídeo de Anete Guimarães, que explica através da ciência que Deus existe. Não consigo colocar o link. Coloca ele separado, Cancela. Pega assim, dá um espaço no meio do link, que aí ele aparece aqui na área de texto. Depois o pessoal junta de novo para poder fazer ali a conexão do link. Fica mais fácil assim para divulgar. E continua para nós aqui. O fenômeno, entretanto, esse fenômeno de buscar essa ajuda, buscar essa assistência, beleza então. Entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Né? Então ele coloca para nós aqui que todas essas situações são muito mais intensas do que simplesmente o acreditar, o vivenciar. Então por isso que eu vou à igreja porque eu preciso de ajuda. Daí então apenas verbal. As preces são muito mais solicitações exteriores do que aquele sentimento real, aquele sentimento verdadeiro. Tá ali, a Vaninha colocou para quem quiser conhecer o link. Tá ali, explica através da ciência que Deus existe, né? A ciência então dando ali, né, ou pelo menos um segmento da ciência, né, porque a ciência por si mesma ela não se pronunciou ainda. E aí então continua. Claro que semelhante recurso, quer dizer, as pessoas irem em busca dessa ajuda nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, né, a gente coloca nas mesquitas, nos centros espíritas, em todos os lugares. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então o fato das pessoas estarem na igreja, não significa estarem ali nas reuniões religiosas, digamos assim, abrangendo um pouco mais, né, esse grupo. Claro que as pessoas estarem ali reunidas, motivadas por uma necessidade, não é o recurso real, o recurso ideal, mas nem por isso deixa de ser proveitoso. Porque como nós dizemos na doutrina espírita, nós seguimos pelo amor ou pela dor, mas o mais importante é que nós seguimos. A motivação é aquilo que nos aproxima, aquilo que nos desperta, aquilo que nos dá mais, nos coloca com mais intimidade nessa relação com o mundo espiritual. O ideal seria que nós, pelo próprio amor, pela vontade de se aproximar, pela vontade de conhecer, pela vontade de se sentir uma pessoa diferente, transformada, claro que isso seria o ideal. Mas infelizmente na nossa condição atual, no mundo que nós vivemos hoje, isso acaba sendo secundário.
porque o principal interesse é a satisfação das necessidades. Só que essas necessidades, muitas vezes, acabam nos colocando numa condição de superficialidade. Como coloca Emmanuel para nós, o capricho insatisfeito ou ferido pelas dificuldades das experiências cruéis. Então, quando se fala em capricho insatisfeito, quantas vezes a gente vê, por exemplo, eu acho que a expressão mais clara e mais real dessa situação é quando a gente vai assistir a um jogo de futebol. E naquele jogo de futebol a gente vê os jogadores abraçados na entrada, na saída do vestiário, e aí, então eles se abraçam e fazem aquela prece gritada, rápida e corrida, querendo ganhar o jogo. Só que do outro lado, o outro time também está fazendo a mesma coisa. E se Deus quiser, a gente vai ganhar. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão. E o outro é a mesma coisa, né? Melhor do que os All Blacks, né, Ju? Os All Blacks ali são os grupos, né, de rugby lá da Nova Zelândia, e eles fazem um ritual muito interessante, um ritual tribal, para poder intimidar o adversário, né? Então a gente tem os All Blacks de um lado, depois do outro lado nós temos aqueles que têm fé. E como diz, né, Ju, se por acaso a fé fizesse ganhar um campeonato, o campeonato baiano seria empatado por todo sempre, né? Porque haja fé na Bahia, né? Como na Bahia. E é então que a gente percebe exatamente isso, que são esses caprichos insatisfeitos que nós temos, né? Esses caprichos insatisfeitos que acabam mostrando para nós essa grande superficialidade da nossa fé, essa superficialidade do exercício das nossas crenças hoje. Então nós vemos assim pessoas que fazem aquela prece fervorosa, né? Tomara que aquela pessoa case comigo. Tomara que meu filho passe no vestibular. Tomara que a casa que eu quero comprar saia. Tomara que isso, tomara que aquilo. Se a gente passar numa peneira, a gente vai perceber que muitas dessas necessidades são apenas satisfação dos nossos caprichos. Que nós entendemos como necessidade, claro. A partir do momento em que para nós provoca um tipo de ansiedade e de expectativa, é uma ansiedade, é uma necessidade. Só que para nós as necessidades verdadeiras são aquelas que nos transformam em pessoas diferentes, pessoas melhores. E não simplesmente em conquistas materiais, que é o que todos nós buscamos. Mas mesmo assim, a gente lembra que, já que esse não é o melhor caminho, pelo menos é um caminho. Porque se nós não tivermos nenhum motivo para buscar o amparo do mundo espiritual, a gente simplesmente vai ignorá-lo. A gente simplesmente vai passar por cima dele e não vai ter mais nenhuma preocupação. Imprescindível, diz Paulo de Tarso para nós, guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. E aqui mais uma passagem muito interessante e muito importante para nós. Se nós não tivermos a nossa fé, porque é importante, né? A gente lembra que o próprio ensinamento, o próprio estudo a respeito das preces, mostra que a prece tem o objetivo de louvar, pedir e agradecer. Então quando nós pedimos, como toda criança, quando se aproxima do seu pai, quando se aproxima ali dos seus responsáveis, ela se aproxima com toda a ingenuidade e diz assim: compra isso para mim, me ajuda a fazer isso, pega aquilo para mim, faz tal coisa porque eu não sei fazer. E aí então os pais vão ali e concedem para ela esse desejo, ajudando-a na sua realização. E nós, na nossa relação com Deus, também fazemos isso. Pedimos ajuda para aquele que pode satisfazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Só que o detalhe interessante é que nós já atingimos um grau de consciência de lembrarmos que, da mesma forma que nós temos o direito de fazer esses pedidos para termos uma vida melhor, primeiro, eles serão atendidos de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o nosso merecimento. E segundo, o mais importante, é que a nossa relação com Deus não deve ser a relação de pedintes, mas deve ser a relação de filhos que amam seus pais. Porque aqueles filhos que só pedem para os seus pais são filhos interesseiros. O pai faz isso, pai faz aquilo, pai me dá aquilo outro. Poxa, toda vez que eu chego esse moleque só me pede. Nunca me dá um abraço, nunca me dá um beijo, nunca quer passear comigo, ele só me pede, 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 pede. A gente vê muito isso nas nossas relações hoje, familiares, dos tempos atuais, uma relação consumista, uma relação ansiosa. E aquela relação amorosa entre pais e filhos acaba não acontecendo. E nós hoje somos filhos de um pai amoroso, de um pai sábio, de um pai onipotente, onipresente, onisciente, e nós não aproveitamos essa relação para o nosso próprio crescimento.
Então, em vez da gente reservar todos os momentos para os pedidos, reservemos também um momento simplesmente de nós nos aproximarmos. Guardar a fé para todos nós e a crença em sentimentos puros. Sentimentos puros significa sentimentos sem interesses, sentimentos não egoístas, sentimentos não, digamos assim, muito mais destrutivos do que construtivos. Simplesmente com o sentimento de amar, de dizer assim: oi Deus, eu estou aqui, e que bom que você está aí também, um bom dia para você, e vira as costas e sai. E a gente fala: nossa, mas que coisa mais bizarra, você desejar bom dia para Deus, por que não? Igual ao Zé, exatamente, Ju, igual ao Zé, aquela história do Zé: oi Jesus, eu sou o Zé, só vim te ver, então tá, tchau. A gente fala: nossa, mas e aquelas preces toda poéticas, aquelas preces construídas, aquelas preces cheias me fugiu a palavra agora. Não é combinação de poesia, cheia de como é que chama, meu Deus? Não, que tem rimas, cheia de rimas e tal. E retórica, fala muito e fala pouco, né? Então a gente percebe que essa nossa relação simples, ela com Deus, sempre tem que ser formal. E ela não precisa, ela pode ser absolutamente informal, absolutamente natural, e sem nenhum tipo de interesse outro que não seja simplesmente de se aproximar, de conhecê-lo e de se fazer conhecer também. Porque sem isso, diz Emmanuel, o homem oscilará na intranquilidade, na insegurança no mundo íntimo. Ou seja, ele vai ficar sempre ali, naquela insegurança, né? Será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me dar? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Aquela ansiedade de querer as coisas, sem perceber que essa relação ela pode se tornar extremamente rica se a gente vivenciá-la com interesse. Aliás, com sentimento, e não com a razão e com o interesse. Vem para nós aqui então também, para a gente poder finalizar. A consciência obscura e tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Ou seja, se a nossa fé é uma fé sem convicção, uma fé superficial, e não que a gente não consiga alcançar, mas porque a gente não tem interesse em alcançar, inevitavelmente a gente vai tropeçar. E nesse tropeço virá, consequentemente, o nosso sofrimento também. Os aprendizes do Evangelho somos nós, porque somos aprendizes do Evangelho. Nós somos aprendizes do ensinamento, aprendizes da doutrina, talvez não pelo exemplo, embora aqui no meio virtual a gente consiga essa exemplificação daquilo que tem de positivo e daquilo que tem de negativo, mas aprendizes por estudarmos, por tentarmos compreender, por tentarmos desenvolver. Nós devemos recordar esse conselho paulino, como diz para nós aqui Paulo de Tarso, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e pureza dos pensamentos. Então a gente vê que nos aproximarmos de Deus, por exemplo, não há necessidade nenhuma da gente demonstrar as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades materiais ou físicas. Nós ouvimos aqui uma mensagem no início que falava exatamente isso. Que quando nós voltarmos e estivermos diante de Deus, representado pela nossa própria consciência e por todos os sentimentos que nos envolvem, Ele não vai perguntar com que carro eu dirigia, mas vai perguntar quantas pessoas eu ajudei transportando naquele carro. Ele não vai perguntar onde eu morava, como era a minha casa, mas ele vai perguntar para mim quantas pessoas eu ajudei dentro daquela casa que eu vivia. Ele não vai perguntar da importância que eu tinha para a sociedade, mas o que eu fiz para poder ajudar as pessoas que conviviam comigo. E a gente vê que a nossa relação com Deus ela deve ser destituída desse interesse. Daí então que a gente fala assim, olha, eu nunca consigo viver essa fé que vocês têm. E é exatamente aquilo que eu falo para vocês quando eu assisti aquele documentário, para a gente já finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, de chegar, por exemplo, daquelas senhoras velhinhas, né, ou aqueles casais devotos do interior do Brasil,
lá pela Amazônia, lá pelo Nordeste, e vê aquelas pessoas assim velhinhas vivendo a sua fé e tal, e de repente a gente pergunta como é que elas conseguem, vivendo naquela dificuldade, vivendo naquela situação tão problemática, cultivarem uma fé tão ardorosa, simplesmente porque a crença delas não depende de interesses. Elas simplesmente acreditam por acreditar. Mas nós, das grandes capitais, pessoas intelectualizadas, pessoas inteligentes e tudo mais, nós sempre temos uma relação diferente com Deus. É sempre assim, Deus me dá isso, Deus me ajuda naquilo, Deus faz aquilo outro. E eles simplesmente pegam ali os seus terços, peguem ali as suas fitas, as suas bandeiras, as suas imagens e fazem uma prece. Sem interesse. Daí então, reclama quando chove, reclama quando faz sol, reclama quando está seco, né, César? Daí então, por isso que nós temos uma grande dificuldade de nos aproximarmos de Deus. Porque nós nos aproximamos por uma porta diferente, por uma porta equivocada. Nós nos aproximamos pela porta do interesse, não pela porta do sentimento. Daí então que muitas vezes a gente fica sempre naquela condição, mas Deus não me ouve. Claro, você só pede. Mas Deus não me atende, você não merece. Ah, então eu também não vou mais me aproximar de Deus, vou me tornar um filho rebelde. E aí então a gente fica assim, você acredita em Deus? Ah, mais ou menos. É claro que é mais ou menos, você só pede e espera que tudo caia do céu. O dia que a gente deixar de ser aquela ideia, ter aquele comportamento materialista, aquele comportamento obcecado por conquistas, e simplesmente nos elevarmos espiritualmente a Deus e dizemos assim, oi Deus, eu estou aqui. E eu só vim aqui te agradecer, só vim aqui te ver. A gente vai perceber que nós vamos modificar o nosso modo de pensar e a nossa própria relação com Deus vai se transformar significativamente. Quando agradecemos, né, Sil? A Sil colocou, pedimos demais e agradecemos de menos. Quando agradecemos? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. E quando eu falo para vocês é para uma experiência pessoal. As nossas preces se tornam muito mais fervorosas quando a gente está sofrendo. Já repararam isso? Vou dar um exemplo para vocês. Comentei recentemente que a minha sobrinha estava hospitalizada por causa de uma meningite. Ela tem 18 anos, teve meningite, ficou 3 dias hospitalizadas. Eu acho que eu nunca fiz tanto barulho no mundo espiritual como eu fiz naqueles 3 dias. Eu acho que eles estavam atormentados, eles não conseguiam raciocinar porque eu não deixava. Porque eu fazia intensamente e tudo mais, pedia, sabe, aquela coisa toda. Depois, quando ela voltou para casa, eu falei, ah, Deus, obrigado, hein? Ela voltou para casa, que bom. E aí tudo acabou. Quer dizer, toda aquela minha intensidade foi só enquanto a dificuldade bateu a porta. Quando a dificuldade foi embora, eu fiz aquele agradecimento formal, dei um tapinha nas costas de Deus e fui embora. E eu falo isso para vocês porque eu percebi esse meu comportamento. Porque é assim que a coisa funciona comigo, infelizmente, por interesse. Quando a gente precisa, a gente cai de joelhos e chora. Mas a gente nunca chorou para agradecer a Deus. Nunca chorou, por exemplo, para dizer para Deus que a gente ama. Deus, eu te amo. Não escorre uma lágrima no cantinho do olho. Agora, quando a coisa está pegando, a gente derrama bicas de água. Porque nós somos assim. Ainda o interesse é o que move a nossa relação com Deus. E a gente precisa modificar isso. Como a gente vai fazer é uma questão muito pessoal. Cada um vai poder entender de que forma que vai conseguir modificar, de que forma que vai conseguir transformar essa nossa relação. Né? Essência colocou, no mundo espiritual já falaram para mim, você faz muito barulho aqui, precisa ficar no plano terreno. Um problema, né, Essência? Então a gente precisa aprender a conhecer um outro Deus. Não o Deus das concessões, mas o Deus da vida. Por isso que a nossa fé, a fé do mundo hoje, a crença das pessoas, são crenças ainda superficializadas. São crenças superficiais, crenças vazias. Porque elas só querem receber. Nunca estão preocupados em conhecer de fato essa nossa relação com Deus. E essa mensagem de Emmanuel, então, guardando o mistério da fé numa consciência pura, purifiquemos então a nossa consciência. Purifiquemos então as nossas ideias, os nossos sentimentos. E a purificação significa tiremos tudo aquilo que é interesse, tudo aquilo que é egoísta, e alimentemos com aquilo que representa o amor, que é o mais importante para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu já passo para o nosso amigo Reinaldo, que vai fazer para nós aqui
a prece de encerramento, lembrando que o Reinaldo é o nosso aniversariante do dia, né? Já falamos no início, mas Rei, meu amigo, um beijo enorme para você, pelo que você representa para todos nós, pelo amigo que você é, pela luta que você trava, e que esse ano seja ali o complemento, né, ou o completar de um ciclo e o iniciar de um ciclo muito mais proveitoso, muito mais ativo do que esse último que passou. E como eu dedico sempre, muita saúde, muito amor, mas principalmente muito trabalho.